Olha só. Então, eles estão dizendo claramente, sabe o que é que eles estão dizendo? Que ninguém está se importando com os outros, as outras populações, porque não tem a mesma cor que eles têm lá na Ucrânia. Isso também pode ser um fato, né? Nova Jersey, a Montânia está dizendo que a gasolina já está 4,39. Agora, olha essa outra matéria, vamos lá. A G causará inferno na Terra para os preços globais de alimentos. O mundo caminha para uma crise. O mundo caminha para uma crise global catastrófica como resultado da G na Ucrânia, que causará um inferno na Terra para os preços dos alimentos, segundo especialistas. Metade da população mundial recebe comida como resultado de fertilizantes. E se isso for removido do campo para algumas culturas, o rendimento cairá 50%. Disse a BBC Svein Torre, chefe da empresa agrícola Yara Internacional. Conhecida como a cesta de pão da Europa, a Rússia e a Ucrânia exportam cerca de 1/4 do trigo do mundo e metade dos seus produtos de girassol, como sementes e petróleo. Para mim, não é se estamos entrando em uma crise alimentar global. É o tamanho da crise. Por quê? Porque na crise alimentar global nós já estamos, disse Ossester, observando que o aumento dos preços do gás estava causando um aumento acentuado no custo de fertilizante. David Beasley, chefe do Programa Mundial de Alimentos, foi-se algo ainda mais pessimista com seus comentários. Só quando você pensa que o inferno na Terra não pode ficar pior, ele piora, disse. As balas e bombas em o que na Ucrânia poderia levar a uma crise de fome global a níveis catastróficos. As cadeias de suprimento e os preços dos alimentos serão drasticamente impactados. Só os custos operacionais da WFP aumentarão de 60 a 75 milhões de dólares por mês. Simplificando, custos mais altos, menos comida e mais fome. David Beasley, observando que os países como Líbano, Iêmen, Síria, Tunísia dependem da Ucrânia para cerca de 50% dos seus grãos. Beasley observou a impressionante reviravolta. Então você está passando de uma cesta de pão para agora literalmente ter que distribuir pão para eles. É apenas um incrível inverso da realidade, disse ele. Com o número de pessoas enfrentando fome e o mundo já tendo um aumento de 80 milhões para 276 milhões antes da invasão da Rússia, graças em grande parte aos bloqueios da enfermidade, esse número deve aumentar mais uma vez. Enquanto isso, a Rússia também ameaçou fechar seu principal gasoduto para a Alemanha. E se o Ocidente proibir o petróleo russo, um movimento que faria com que os preços do petróleo mais do que dobrassem para $300 o barril. Então, presumivelmente, a elite ultra rica que atualmente está em pânico comprando bunkers de sobrevivência, já fez preparativo para estocá-los com alimento armazenados que durarão muitos anos. Para quem já está na linha da pobreza, ou pior, é uma situação muito diferente. Então tá aí, meu irmão. Nós estamos vivendo hoje isso daqui, ó. Nós estamos caminhando para um inferno na Terra pela falta de alimentação. É simples assim, pela falta
de alimentação. Nós estamos vivendo sinais aí. Jesus falou, né? Quando Jesus falou sobre fome, ele falou nitidamente. Jesus falou. Quando ele falou sobre fome, ele falou no plural. Ele falou fomes. Fomes. Jesus falou fomes no plural. Então, nós estamos vivendo aí um momento de uma histeria mundial, de um pânico mundial. E, como eu falei ontem, o Brasil já começou a sentir essa semana o Brasil começou a sentir tudo isso. As coisas já estão saindo do controle em determinados insumos que deriva de milho, de soja e de trigo e de petróleo, né? E existe previsões, eu vou mostrar aqui uma previsão de um bilionário americano que ele previu o vírus. Ele previu o vírus. Deixa eu chegar nele aqui. Tá aqui, ó. Esse bilionário americano aí, ele preveu, né, o vírus, como nós estamos vivendo hoje. Ele preveu e ele está aí dizendo, ó, que a invasão russa significa a terceira guerra mundial, provavelmente já começou. É bilionário Bill Ackman. Olha o que ele diz. Olha o que ele está dizendo. A invasão russa da Ucrânia significa que a terceira guerra mundial provavelmente já começou. De acordo com o gerente de fundos de EDEG, bilionário Bill Ackman, em janeiro de 2020 tive pesadelos com o potencial de uma enfermidade, mas todos precisavam pensar que eu estava louco. Ele estava prevendo o que aconteceu no mundo. E estou tendo pesadelo semelhante agora, tuitou Alckmin no sábado. Ele acrescentou, a terceira guerra mundial provavelmente já começou, mas demoraremos a reconhecê-la. Alckmin, que na semana passada pediu que as tropas dos Estados Unidos estejam prontas para entrar em combate, disse que há muito mais que podemos fazer antes de entrarmos em uma guerra quente com a Rússia. Ele disse que os Estados Unidos poderiam parar o absurdo de comprar petróleo da Rússia e financiar a guerra. E a Europa poderia seguir o exemplo e assim que a demanda por gás diminuir na primavera. Alckmin pediu a Washington e aos governos europeus que armem a Ucrânia com armas avançadas e inteligência precisa. Os ucranianos, com as armas e os recursos certos, provaram que têm o que preciso para vencer a guerra, a menos e até que Putin se torne nuclear, disse ele. Nossa razão para não fazer mais parece ser nosso medo de provocar Putin. Alckmin acrescentou, no entanto, que já provocamos Putin dando aos ucranianos armas e que lhe permitisse ter sucesso nesta guerra. E classificou Putin como um louco e que foi autorizado a ocupar a Geórgia e a Crimeia com pouca resistência. Então, irmãos, quando nós vemos bilionários, né, afirmando, como esse que afirmou a questão do vírus de âmbito global, nós estamos vendo também, né, muitas manifestações pró-G. Eles querem que os Estados Unidos entrem nisso daí. Se os Estados Unidos entrar, como ele está dizendo aqui, armar
enviar caças, enviar tecnologia de ponta de invasão, eles vão incitar a Rússia a lançar uma arma nuclear. E americanos querem que Biden enfrente a Rússia e instaure a zona de inclusão aérea sobre a Ucrânia, diz pesquisa. Eles querem uma invasão, meus irmãos. E essa invasão ela pode gerar mais colapso ainda e muita morte de inocentes. Então, é algo assim, é algo que parece que estão a cada dia mais incitando e buscando e aumentando o nível. Sabe para quê, meu irmão? Para que uma G aconteça ou para que alguma arma nuclear seja disparada. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição.